Queridos, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta aos Hebreus. Eu vou depois colocar aqui para que você possa acompanhar, se a sua Bíblia for diferente, porque eu vou usar a versão NVT, que ela é um pouco mais recente e tem uma linguagem um pouquinho mais fácil para esse texto. Então eu preferi que a gente usasse ela para falar a respeito aqui desse tema, né? O tema da mensagem, na verdade, está apontando para a seguinte mensagem: Cristo revela a palavra de Deus e a palavra de Deus revela a Cristo. Estas duas coisas acontecem. Tanto Cristo revela a sua própria palavra enquanto verdade, enquanto fundamento de fé, como a palavra de Deus revela a Cristo como único Salvador, como fundamento também e alicerce da nossa fé. Eu vou começar aqui, eu vou dar uma lida no texto, depois nós voltamos para ele, fazendo algumas outras questões também introdutórias. Diz assim a Escritura, você pode acompanhar aqui como eu falei para não talvez confundir. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Eu vou parar por aqui, depois nós iremos um pouco à frente. Então, introdutoriamente, queridos, o que eu gostaria de pontuar para vocês, primeira coisa sobre os destinatários dessa carta, ela é chamada uma carta aos Hebreus. Na verdade, Hebreus é uma designação normal que se adotou desde aquela época de Jesus para o povo judeu. Na verdade, os romanos começaram a chamar o povo israelita de hebreu, provavelmente por conta de um nome que está lá no Antigo Testamento, que é Éber, que significava do lado de lá do rio, talvez por eles serem da Transjordânia, do lado de lá do Rio Jordão. Essa designação de hebreus foi passada e ficou um termo que de uso geral para se referir ao povo judeu, né? O escritor dessa carta nós não conhecemos, a carta não é assinada. Então, um antigo estudioso do segundo século, Orígenes, ele coloca o seguinte com relação ao escritor desta carta: só Deus sabe quem escreveu essa carta, nós não conseguimos saber. Por evidência, talvez, o peso maior recaia sobre Barnabé, por conta de algumas evidências internas na própria carta. Talvez Barnabé, mas não sabemos. É o que é, talvez, um pouco mais aceito nos círculos mais eruditos, né? Então, esses destinatários da carta eram judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo e que provavelmente estavam em um desses três lugares, ou Jerusalém, ou em Roma, ou mais provavelmente em Cirene, que é Líbia, hoje no norte da África, onde havia uma grande comunidade de cristãos judeus. Por quê? Também pelas evidências internas, porque o escritor vai dizer que eles ouviram a palavra, mas eles não receberam testemunho de primeiro. Então, algumas evidências remetem nesse sentido para Barnabé e para uma comunidade de judeus em algum desses três lugares aí, não é? Muito bem, e qual é o contexto então em que a carta está sendo escrita? Os judeus, na época de Jesus, quando começaram a se converter, eles começaram a ser acusados pelos judeus não convertidos de traidores. Eles eram chamados de traidores do povo de Israel. E eles sofreram grande perseguição. E se você quiser entender um pouco o nível dessa perseguição, você dá uma lida com atenção no livro de Atos e veja o que aconteceu principalmente com o apóstolo Paulo. Você vai ver que até mesmo tentaram matá-lo. Houve uma trama para matar. Por quê? Porque ele era considerado um judeu traidor. Quando você deixou o judaísmo, você abraçou a fé cristã, você é um traidor do nosso povo. Então o que acontece? Aqueles que tinham um pouco mais de vigor na sua fé acabaram sustentando o seu testemunho cristão.
mas houve alguns que por medo e por força da pressão e das circunstâncias, acabou tentando viver um cristianismo com roupagem judaica. E o que a gente vai perceber aqui na carta aos Hebreus é que, na verdade, o tom da atitude deles era um tom não só de maquiar o cristianismo com o judaísmo, mas era um tom de apostasia. Na verdade, eles estavam negando valores fundamentais do cristianismo por conta da perseguição que sofriam. Então, o tom ali era assim mesmo de apostasia. Eles estavam se distanciando não só do cristianismo, mas também do próprio Cristo. Eles estavam abandonando aquilo que haviam aprendido por conta dessa pregação aí, por conta da perseguição. E a pregação então vai falar, vai buscar confrontar essa realidade. Eu vou colocar agora aqui uma placa para vocês verem na tela. Eu queria comentar alguma coisa sobre essa placa. A maioria de vocês aí é motorista, acho que conhece essa placa aí. O que essa placa representa? Lombada, não é? É uma placa de advertência, concordam? Agora, vocês acham que essa é uma advertência muito forte ou veemente? Eu creio que não. Não sei se alguém pode divergir, mas está avisando, tem uma lombada ali, olha, lombada, é uma advertência X com algum teor de importância. Agora eu queria que vocês olhassem essa outra placa e vissem a diferença. Essa placa, concordam comigo que tem um teor muito mais forte de advertência? É muito mais forte. Então, se eu pudesse usar essa figura comparativamente, eu diria para vocês que a carta aos Hebreus é uma placa de advertência semelhante a essa que vocês estão vendo. O escritor de Hebreus, ele vai falar numa linguagem muito forte e categórica para tentar arrancar esses judeus que estavam apostatando, judeus cristãos convertidos, para arrancá-los da sua posição de apostasia, de negação de Jesus e tentar trazê-los de volta para o cristianismo. Então a mensagem que você vai encontrar em toda a carta, ela é relativamente extensa, não é a mensagem do tipo lombadinha. Se você não vê, de repente o carro pula um pouco e tudo bem, você continua seguindo. Agora, se você entrar num lugar e não é qualificado, onde tem alta tensão, onde tem perigo, você morre. Então, o tom do escritor é o tom daquela placa falando: gente, se continuar como estão, vocês estão fadados a um fracasso, a uma coisa mortal, uma coisa horrível, uma coisa ruim demais. Então, nesse sentido, o que ele queria fazer? Ele queria encorajar estes crentes a perseverar na fé cristã que eles conheciam, mesmo em meio às perseguições. E para isso, ele vai começar, e é a parte que nós vamos ver, ele vai falar na carta inteira, nós vamos ver na introdução. O grande argumento do escritor de Hebreus é destacar como Cristo é superior a tudo aquilo que eles conheciam dentro do judaísmo. Então, palavras como superior, melhor, maior, estão em vários lugares desta carta, sempre estabelecendo um padrão de comparação e mostrando: olha, tudo isso que vocês estão voltando atrás, todas essas coisas que vocês conheceram. Então ele vai falar que Jesus não só é superior, ele é muito superior aos anjos, ele é muito superior a Moisés, ele é muito superior ao sacerdócio que Moisés estabeleceu, ele é muito superior a todo aquele sacrifício que acontecia no templo e no tabernáculo. Então o tempo todo o escritor vai mostrar Jesus, 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 a superioridade de Jesus sobre todas as coisas, e estabelecendo sempre comparações com valores que eram muito prezados pelos judeus e que eles começaram a voltar por medo. E aí ele começa a falar: vocês estão olhando para isso, mas olha a diferença do que é Jesus. E ele vai estabelecer então várias dessas confrontações aí para alertar esse pessoal todo do perigo aí do abandono à fé que eles estavam abraçando aí. Muito bem, com isso em mente, vamos voltar agora aqui no capítulo 1, no verso 1, e com essas coisas em mente, vamos ler o que ele coloca agora aqui para nós. O que ele vai começar a falar, o escritor? Como Deus se revelou para nós. Ele vai falar a respeito da revelação de Deus. Então ele diz, olha, versos 1 e 2: por muito tempo Deus falou várias vezes
e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Foi verdade ou não foi? Como é que a palavra de Deus chegou até o povo de Israel? Como é que o Antigo Testamento foi recebido? Por boca dos profetas. E ele está lembrando eles, olha, durante muito tempo nós recebemos revelação de Deus por boca dos profetas. Verso 2: agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Então já percebam aqui a primeira comparação. Ele fala, olha, a palavra veio pelos profetas, agora ela veio por quem criou todas as coisas. Olha a diferença já que ele coloca entre Jesus como revelador de Deus e a palavra trazida pelos profetas. Não que ela não valesse, claro que a palavra trazida pelos profetas valia, mas ele está confrontando agora os seus ouvintes de que o ápice, o ponto mais alto da revelação de Deus acontece em Jesus Cristo, e eles estavam abandonando então o que é maior para permanecer no que era menor, que era a revelação parcial do Antigo Testamento. Então eles, olha, no passado o Senhor falou por meio dos profetas, foi bom, tinha o seu lugar, tinha a sua valia. Só que nestes últimos tempos, e ele vai mostrar à frente, eu vou dizer antecipadamente, o próprio Deus veio à terra falar com a gente, veio se revelar. Ele é muito superior, e vocês estão voltando para a revelação parcial. É o tom que ele vai aplicar aqui no seu arrazoado, na sua conversa. Então ele fala que agora ele está se revelando por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro, ou seja, aquele que recebe como herança do Pai todas as coisas. E principalmente na linguagem do apóstolo Paulo, nós vamos ver que o Senhor Jesus, de fato, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o primeiro entre muitos irmãos, ele é o primeiro que inaugura uma nova ordem de pessoas que são salvas em Jesus Cristo e vão constituir um grande contingente de pessoas que estarão com o Senhor pela eternidade. Amém ou não? Coisa boa, quem está em Cristo vai ter uma eternidade com o Senhor, e ele é o primeiro, ele inaugura isso, porque ele é o primeiro a vencer a morte, Jesus é o primeiro a ressuscitar, então ele se torna herdeiro, ele recebe do Pai todas as coisas. Versos 3 e 4, ele nos diz: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Há uma questão interessante aqui para a gente mencionar. Ele está estabelecendo então agora uma relação da superioridade de Jesus com relação aos anjos. Por que ele mudou do profeta para anjo? Porque durante o período entre os dois testamentos, aqueles 400 anos sem profecia, entre o último livro do Antigo Testamento e o aparecimento de Jesus, desenvolveu-se no povo de Israel uma tradição onde eles costumavam dizer que a palavra de Deus era tão sagrada que ela havia sido dada por anjos. Eles usavam essa terminologia para se referir aos profetas. Eles falavam que a palavra de Deus, isso você tem citação em Atos, em Deuteronômio, tem alguns textos que falam, Salmo, que a palavra veio por meio de anjos. E a gente também precisa entender, quem conhece um pouco a Escritura sabe o que significa a palavra anjo. Mensageiro. Então, quando diz que a palavra veio por mensageiro, e ele usa essa terminologia, ele está colocando meio que as duas coisas. Tanto é um mensageiro que alguém que Deus envia, é um mensageiro, e no sentido também de que, como a palavra é sobrenatural, ela tem um caráter assemelhado aos dos anjos. Então servia a dois propósitos. Então ele vai falar, olha, povo de Israel, vocês que estão depositando toda a sua fé, voltando para trás no Antigo Testamento, saibam que essa palavra que veio por intermédio de anjos, o Senhor Jesus é muito superior a todos esses mensageiros, a todos estes anjos. E ele fala forte, você percebe que ele diz aqui que ele irradia, ele expressa de forma exata o que Deus é. Queridos, alguma coisa só pode expressar de forma exata
uma outra coisa se de fato eles se equivalem. E se Jesus consegue expressar perfeitamente Deus, é por uma única razão, porque Ele é Deus. Se Ele é menos que Deus, Ele não pode ser uma expressão exata do que é Deus. Eu não posso, você não pode ser uma expressão exata do que Deus é, porque nós somos gente, nós somos pessoa, nós somos criação, Ele é o Criador. Então ele começa a turbinar o argumento aqui, dizendo, olha, Jesus a respeito do qual estou falando, Ele é o próprio Deus. Ele é muito superior aos outros mensageiros, aos outros anjos, que trouxeram aquela palavra com a qual vocês vinham convivendo. E ele então começa a destacar essa superioridade de Jesus. Agora acontece uma coisa interessante dos versos 5 até o 14. O que o autor de Hebreus faz? Ele vai começar a apresentar algumas credenciais de Jesus, exatamente na esteira do mesmo argumento, para justificar como Jesus era superior, e ele vai usar 6 passagens do Antigo Testamento, prioritariamente Salmos. Ele vai mencionar em 6 ocasiões diferentes, tem uma 7ª, mas é para frente no capítulo 2, na verdade ele usa 7 citações do livro de Salmos. Por quê? Porque os hebreus conheciam o Antigo Testamento, conheciam o livro de Salmos. O que ele faz? Ele vai estabelecer uma comparação entre Jesus e os anjos do Antigo Testamento, a visão que eles tinham dos mensageiros, daqueles que revelaram a palavra, e ele vai não desqualificar, mas ele vai fazer uma citação que fala, olha, os anjos foram importantes nos ministérios de Deus, porém Jesus aqui. Olha, os anjos ali, tem essa, porém Jesus aqui. Ele vai falar, então nós vamos ver, eu vou mencionando aqui algumas coisas, então ele vai procurar elevar Jesus a uma posição privilegiada e muito mais alta do que aquela que os anjos desfrutavam ali naquela tradição que começou no período intertestamentário. Como eu falei, palavras como melhor, superior aparecem muito nesse livro aí por conta destas comparações aí, não é? Então, indo para os Salmos um pouco, olha que interessante, eu vou ler o verso 5, depois eu posso até passar isso aí, ou se você tiver uma Bíblia com anotações, tem aí. No verso 5, ele acabou de falar que ele herdou final do 4, ele diz aqui, o filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Agora olha verso 5, pois Deus nunca disse a nenhum anjo, você é meu filho, eu o gerei hoje, ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. Ele faz uma combinação aqui do Salmo 2, capítulo 7, com 2 Samuel, falando o seguinte, olha, Deus Pai falou a respeito de Jesus, este é meu filho, mas ele nunca disse isso de um anjo. Olha a comparação sendo colocada, a superioridade de Cristo. Depois no verso 6 ele diz, e quando ele trouxe seu filho supremo ao mundo, disse, que todos os anjos de Deus o adorem. Salmo 97 com Deuteronômio. Queridos, nós aprendemos na Escritura qual é o único ser digno de receber adoração. É o próprio Deus. Quando Deus fala a respeito de seu filho, que todos os anjos de Deus o adorem, o que ele está falando de Jesus? Ele é o próprio Deus. Nenhum anjo pode receber adoração, é ser criado, é criação, é criatura. Só o próprio Deus. Então percebam que ele está usando o Antigo Testamento e está colocando aqui um padrão comparativo muito forte. Agora, eu vou ler dos versos 8, os versos 8 e 9, ele diz, 7, primeiro, a respeito dos anjos, ele diz, ele envia seus anjos como os ventos, e o seu servo como chamas de fogo. Percebem? Os anjos têm uma dignidade, é superior a nós, num certo sentido. Eles se deslocam como flechas de fogo. Isso está no Salmo 104, verso 4. Ele fala isso dos anjos. O Senhor fala na sua palavra. Mas agora olha os versos 8 e 9. Mas ao Filho ele diz, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria mais do que sobre qualquer outro. Salmo 45, 6 e 7.
todos os salmos que o escritor de Hebreus usa são salmos classificados como salmos messiânicos. Eles apontam para a pessoa de Jesus. O que ele está dizendo? Olha, os anjos são como flechas de fogo, como labaredas, mas Cristo tem um trono de primazia ao lado do Pai. Ele é muito superior. Por quê? Porque nós falamos desde o começo, porque Cristo revela a palavra de Deus, e o próprio Deus, a palavra de Deus revela a Cristo. Eles trabalham de forma intercambiável aí. E ele segue então dizendo no verso 10, eu vou ler até o 12. E diz também: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formastes os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha, tu os desdobrarás como um manto, e te desfará deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. Salmo 102, 25 a 27, salmo messiânico, falando de Jesus. Todas as coisas criadas se desfazem e tendem à degradação, o Senhor permanece para sempre. Ele é muito superior, ele quer frisar isso. Por fim, ele vai citar nos versos 13 e 14: ele nunca disse a nenhum de seus anjos: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Salmo 110, verso 1. O que está acontecendo aqui nesse verso? E a gente vai ver, verso 10 também, 14: portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Queridos, Cristo é tão superior aos anjos, ele tem autoridade sobre toda a criação. Ele é chamado Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Davi, nesses salmos. Então, o escritor aqui no final, ele estabelece um contraste tão grande entre Cristo e estes anjos, que são apenas espíritos servidores. A palavra ministradores aí, que eles ministram, né, a salvação, que eles auxiliam, está chamando os anjos de auxiliar. E a respeito de Cristo, ele diz: assenta-se à minha direita, no lugar de honra. Olha a diferença de lugar. O que esses dois versos 13 e 14 estão dizendo? É que assim, Cristo se assenta e governa, enquanto estes anjos se colocam de pé e servem. Cristo é servido enquanto os anjos servem. Eles são muito inferiores a Jesus. O Senhor fala: senta-se à minha direita, lugar de honra. Fica sentado na posição de soberano. Enquanto isso, os anjos são ministradores, eles são servidores, são auxiliares de Deus nas questões ligadas ao plano de Deus. Então, a distinção aqui, para quem tem familiaridade, era o caso destes hebreus com a linguagem da palavra, sobretudo no Antigo Testamento, a distinção ela é muito grande, ela ficou totalmente patente aqui, usando estas coisas. Então, olha, não voltem para trás, não se apeguem àquelas questões que vocês tinham aprendido no passado, não se acovardem, não voltem para trás. Cristo é superior e vocês estão abandonando Jesus. Por isso eu coloquei aquela placa com aquela caveira horrível lá. Era uma chamada de atenção muito forte com relação a isso. E agora, entrando no capítulo 2, a gente presta atenção aqui, e talvez aqui é o ponto central desta passagem. No verso 1 ele diz o seguinte: portanto, então olha o que o portanto estabelece. Tendo em vista isso que eu falei até agora, é isso que o portanto está colocando. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Então, ele coloca Jesus num lugar de primazia, num lugar de majestade, e fala: tendo em vista isso, que a revelação através do Filho é superior à revelação que foi dada pelos profetas, vocês tomem cuidado e não desviem das verdades que vocês aprenderam. É advertência com aquela caveirona. Há várias advertências de grande porte nesse livro, e todas elas estabelecendo esse tipo de comparação aqui. Então, o que o escritor está dizendo para nós aqui é que, em hipótese alguma, eles deveriam desconsiderar a palavra como eles vinham fazendo.
Eles estavam esquecendo de uma revelação que foi trazida por alguém que é muito superior àquela revelação que havia sido trazida pelos anjos. Eles deveriam ter as suas lentes ajustadas para essa nova realidade que veio numa combinação, nesse binômio, Jesus e sua palavra. Jesus revela a palavra revela Cristo. Deus no passado falou de muitas formas para nós, povo hebreu, sim, pelos seus profetas, mas agora, nos últimos tempos, está lá no verso 1, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Nós temos uma revelação muito melhor, muito superior, capítulo 2, verso 1, por isso não deixa essa revelação, vocês estão deixando escapar, estão voltando para rudimentos do passado. E ele vai em frente então, nos versos 2 a 4, ele diz o seguinte: pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos esta grande salvação, anunciada primeiro pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que a ouviram falar? O que ele está colocando aqui, queridos? Desde o passado, e ele vai falar sobre isso, capítulo 10, você pode investigar depois. O escritor de Hebreus vai mostrar que lá no passado, toda vez que o povo abandonou a palavra de Deus, veio punição de Deus, veio disciplina. Tanto é que Hebreus tem um grande trecho só sobre disciplina. Então o que ele está colocando? Queridos, toda a vida, quem desprezou o conhecimento de Deus revelado, sofreu disciplina da parte de Deus. O que faz vocês pensarem que se vocês abandonarem a palavra, vocês não serão disciplinados também? Esse é o teor da pergunta que ele está fazendo. Viu que eu pus a caveirinha lá? Cuidado, você vai entrar, vai morrer eletrocutado. Eu vou ler de novo, ele diz aqui, olha: pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos, era o Antigo Testamento, todas aquelas coisas, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência, quando o povo foi transgressor e desobediente, recebeu o castigo merecido. Verso 3: o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos esta grande salvação anunciada pelo Senhor, agora está falando da outra revelação com Cristo, e depois transmitida a nós por aqueles que a ouviram falar, pelos apóstolos? E aqui só um parênteses, porque que talvez assim é bem destacado que Paulo não deve ser o autor, porque Paulo se considerava alguém que ouviu direto. Ele está dizendo aqueles que ouviram falar, ele está se reportando aos 12, é alguém de fora, por isso eu falei, talvez Barnabé, talvez. Mas ele está dizendo, olha, a palavra veio agora através de Jesus e dos seus apóstolos. Por que vocês acham que se a gente negar a palavra a gente vai escapar da punição? De onde vocês tiraram essa ideia? A mão de Deus vai pesar. E no verso 4 então ele diz: e Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. O que o Senhor fez quando entregou a palavra na fundação da igreja? Toda vez que os apóstolos levaram a palavra, eles iam acompanhar de poder sobrenatural e realizavam grandes milagres. Receberam grande capacitação do Espírito Santo para que a palavra pudesse ser autenticada. Então o escritor fala, olha, Jesus deu a palavra, os que a ouviram, que são os apóstolos, trouxeram e referendaram com poder, mostraram que tinha autoridade, faziam milagres. Então, vocês estão achando que vão ficar de boas se negligenciar a palavra? Não. A mão de Deus vai pesar. Vocês estão pensando errado. Vocês não podem abandonar. Qual é essa revelação que veio por Jesus, pelos apóstolos, acompanhada de sinais? A palavra de Deus, a revelação do próprio Cristo, uma revelação tão cristalina que nem sequer veio mais através de mediador. O próprio Deus veio ao mundo se revelar. Eu sou a verdade, eu sou a mensagem de Deus para a humanidade, eu sou o meio da salvação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o que Jesus trouxe. E essa era a mensagem que eles, e que também nós, deveriam abraçar aí, para poder escapar destas coisas todas, não é? E agora eu queria então, baseado nestas coisas, queridos, tendo em mente
essas coisas referentes à revelação de Deus através da palavra, através de Jesus, que nós pudéssemos meditar assim em algumas coisas referentes à palavra de Deus na nossa própria vida. Vocês sabem que há alguns círculos religiosos que acusam nós cristãos de sermos bibliólatras. Eles dizem que nós idolatramos a Bíblia porque nós usamos muito a Bíblia para justificar a nossa cosmovisão, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, a nossa fé. Mas olha para esse texto e veja se nós devemos deixar de lado a palavra de Deus e usar o nosso próprio raciocínio. Nós não adoramos a Bíblia, isso aqui é um pedaço de papel, várias folhas, se cair no fogo queima. A sua mensagem, sim, é poderosa, é a revelação de um Deus vivo, e essa nos move, não a Bíblia que às vezes vai debaixo do braço. Essa é de papel, é um conteúdo, é um container apenas, é o seu conteúdo que deve nos mover. E o que acontece, queridos, é que quando às vezes nós deixamos a palavra de Deus de lado, como estes hebreus fizeram, nós também temos consequência para a nossa vida. E às vezes nós ficamos nos perguntando algumas coisas assim, não é? Por que tais coisas acontecem? E o que a gente vê é que quando nós negligenciamos a palavra de Deus, por exemplo, a gente acaba descobrindo, que tem sido uma inquietação geral, por que tantos jovens abandonam a fé na universidade? Por quê? A resposta é simples. Porque a palavra de Deus não está consolidada no coração. Por que às vezes alguém, quando toma contato com obras de Marx, Nietzsche, outros que vocês queiram citar, Freud, tantos outros, mas sabe o que? A palavra de Deus agora eu não estou mais assim gostandinho, eu estou achando que tem algumas coisas melhores. Por que ela é trocada às vezes com tanta facilidade por toda essa tranqueiraiada que está por aí? Não está alicerçada. Então, nesse sentido, a mensagem de Hebreus, ela é muito contemporânea para nós. Nós vemos aqui que por negligenciar a palavra, queridos, nós vemos às vezes irmãos nossos, salvos em Jesus Cristo, que nós temos certeza que são salvos, são companheiros de jornada. Então, você olha, às vezes está desanimado, sem perspectiva, sem esperança. Claro, nosso dever como igreja é erguer. Mas como é que vai havendo uma decadência rumo a uma visão de mundo com falta de esperança? É distanciamento da palavra. O distanciamento da palavra vai trazendo essa coisa. Por que muitas vezes nós olhamos aí em televisão outras coisas e nós vemos igrejas que nós consideramos aberrações? Porque está afastado da palavra, não está seguindo a palavra, não está se apegando às coisas de Cristo, o ápice da revelação, está buscando misturar coisas, fazer acomodações, e os problemas, é claro, vêm vindo dessa forma. Às vezes a gente tem interesse que muitas coisas aconteçam e não acontecem, mas a gente não olha para a nossa própria vida em relação à palavra. Então a mensagem de Hebreus, queridos, é uma mensagem de grande otimismo para todos nós. Nós temos uma revelação de um Deus supremo na pessoa de Jesus. Ela veio por escrito para nós e é confirmada no nosso coração pelo Espírito. Nós não devemos nos afastar dessas verdades. Essas verdades é que vão motivar a nossa vida. A palavra de Deus é maravilhosa, queridos. Isso é uma coisa assim. A palavra de Deus, ela revela o nosso Salvador. Nós só podemos ser salvos porque o nosso Salvador é revelado na Escritura. Se a gente pudesse enumerar várias coisas, a palavra de Deus nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos guia por onde nós devemos seguir. A palavra de Deus também nos conduz a toda a justiça, como ela mesma fala, justiça nesse sentido de nos justificar para nos fazer aceitáveis perante ao Senhor. É a palavra de Deus que nos leva. O que mais a palavra de Deus faz? Ela nos leva a uma completa piedade e nos aproxima de Deus. Só ela pode produzir isso em nós. Essa verdade não está disponível em outro lugar, ela foi tirada da Escritura. Foi algo que Jesus revelou e trouxe para nós. A palavra de Deus, conforme ela diz, ela nos limpa e purifica, como nada nem ninguém pode fazer. Onde a gente vai aprender como poder ser limpo e puro para ser aceitável diante de Deus? É na Escritura. Não está em outro lugar essa verdade.
Essa palavra de Deus, por isso devemos prezá-la. Aonde nós podemos renovar nossa esperança, aonde a gente sabe que tem um futuro glorioso a nos esperar com a volta do Senhor Jesus. De onde nós tiramos isso? Da Escritura, da palavra. Tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. É isso que Jesus veio revelar para nós nos últimos dias. E nós estamos com essa palavra até hoje. Queridos, a Bíblia nos conduz à vida eterna e ela mesmo tem isso como uma afirmação intrínseca dentro dela. Ela diz que ela vale mais que todo o ouro e toda a prata que nós podemos encontrar nesse mundo. Não é uma coisa a ser desprezada. Nós temos que estar apegados às verdades encontradas nesse livro aqui. Ela nos livra das angústias desse mundo, ela nos encoraja e nos ensina a santidade, ela nos serve como uma imensa placa de advertência para que nós não estacionemos nos nossos pecados. Porque na verdade o que afasta a gente da palavra é o pecado. Nós temos então dentro, não só num texto como esse, mas a palavra de Deus como um todo, ela traz várias placas de advertência, mostrando que nós vamos encontrar uma vida de alegria, na medida em que nós abraçamos a palavra de Deus e a aplicamos à nossa vida. E se a alegria não vier de forma escancarada, a gente consegue no Senhor ter contentamento verdadeiro, mesmo dentro da adversidade, como Jó experimentou. A Bíblia diz que em nada ele blasfemou contra Deus. Ele perguntava: Senhor, está difícil. Ô Senhor, dá uma folga. Poxa, está doendo. Isso nós fazemos. Em momento algum ele falou: olha, você é uma mentira. Você não pode me dar livramento. Você não consegue me socorrer. A Bíblia diz que em nada Jó blasfemou. Amém. Nada. Ele ficou apegado a Deus. É uma grande mensagem de incentivo para nós. Deus pode tratar o nosso coração, pode nos ajudar, pode nos socorrer, não importa a circunstância. Como é que eu vou buscar, como é que eu vou me abastecer destas coisas? Eu vou ao encontro do Senhor na palavra. Ele está falando pelo Filho hoje, e eu falei umas 3 vezes, Cristo revela a palavra de Deus e a palavra de Deus revela a Cristo. Há uma combinação maravilhosa. Queridos, vocês e eu, nós somos privilegiados. Ter uma Bíblia aberta agora e falar de coisas tão sublimes, vale mais que tudo. Vale mais que tudo. Nós temos esperança daqui para a eternidade. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, qual é o apelo que essa mensagem deixa para nós? É para que a gente pense bem nas placas de advertência que a gente está vendo aqui, principalmente nesse início da carta aos Hebreus, e não vamos deixar que aconteça com nós como aconteceu com os hebreus, onde circunstâncias externas começaram a afastar o povo de Deus da pessoa de Deus. Eles foram se afastando, começaram a achar que aquelas coisas antigas, aquelas coisas ultrapassadas eram melhores do que a nova revelação em Cristo. Queridos, se você esquecer tudo que a gente falar aqui, guarda só no teu coração isso: Jesus, Jesus, Jesus. Ele é superior a tudo, a todos. E se você ler o resto da carta na tua casa, você vai ver como ele ainda é muito superior a tantas outras coisas. Moisés, que era um dos ícones do judaísmo, como eu falei, toda a ordem sacerdotal, superior a Melquisedeque, um grande sacerdote. Cristo é mostrado como superior a tudo isso. Então vamos valorizar a palavra, meditar na palavra, aprender com a palavra, obedecer a palavra e ter comunhão íntima com o revelador da palavra. Amém. Isso vai fazer um bem tremendo para nós, queridos, faz toda a diferença. E se qualquer coisa que talvez a nossa vista possa alcançar, um dia a gente descubra que ela não for de verdade, ainda assim Jesus é verdade suprema acima de tudo que a nossa percepção sensorial pode trazer. Jesus é a verdade absoluta, única. Só Ele tem o caminho, a verdade e a vida. Amém por isso? Amém. Vamos orar por estas coisas? Ó Pai, queremos agora ir até o Senhor em oração, com muita gratidão, Senhor, porque conhecemos o Deus vivo e todo-poderoso, que é Jesus Cristo, o grande revelador do Teu plano perfeito para a humanidade, o resgatador da nossa vida, aquele que nos livrou da condenação do pecado, que morreu na cruz em nosso lugar.
Nós te damos graças, ó Deus, porque no passado o Senhor falou de muitas formas através dos profetas, mas falou de forma final e cabal através de Jesus, e nós recebemos essa revelação, e nós queremos, Senhor, andar em conformidade a estas verdades tão sublimes, Senhor. Nos ajuda para que sejamos apegados à Tua palavra, a essa grande mensagem, a esse conteúdo tão maravilhoso, revelador de verdades incríveis, ó Pai, e que nós não nos afastemos da Tua palavra, Senhor. Firma os nossos pés na Tua palavra, Pai, para que nós não desviemos para a esquerda nem para a direita. E que a Tua palavra, Deus, possa agora cair nos nossos corações e ser bálsamo para encorajar o desanimado, que possa ser um apoio para aquele que precisa, que possa trazer um encorajamento para aquele que talvez está com um problema grave ou sério, que Tu possas, ó Deus, transformar corações já a partir de agora pela Tua palavra. É o que pedimos ao Senhor com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe com a Sua palavra.